Vamos ao Salmo 73, famoso Salmo de Asaf, em que ele começa de uma maneira muito negativa, amarga, com o próprio Deus. O versículo primeiro, ele faz só uma introdução para poder começar a desabafar. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, aí ele entra numa força muito grande, e é um salmo belíssimo, não vou discorrer sobre este salmo, só quero pegar um aspecto dele, até que muito curioso, é os versículos 2 a 6 que eu quero. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, nédio quer dizer brilhoso. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. A passagem continua falando desse protótipo do ímpio, que tinha saúde, tinha dinheiro, tinha posição, tinha poder, gozava das pessoas, gozava de Deus, e não acontecia nada com eles, e de repente ele muda quando diz que entrou no templo do Senhor, e Deus falou com ele, e ele reverte totalmente então esta imagem que ele tinha. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é de um aspecto que talvez vocês nem imaginam, é a questão da saúde, boa saúde poder ser um aspecto de arrogância, que era uma característica deles aqui, desse protótipo de ímpio aqui, em todas as coisas que ele tinha de boas, no sentido de dar vantagem para eles nesta terra, o dinheiro e o poder, a saúde era um elemento que dava a eles motivo para se tornarem mais arrogantes a isto. Normalmente nós falamos muito de problemas de saúde entre nós, de doenças, todo mundo sabe mais ou menos quem sofre de quê, numa igreja, especialmente uma igreja pequena, e sempre um fala de uma dor aqui, de um problema acolá, fez um exame ali, e geralmente se sabe, pelo menos quem está com algum tipo de problema, e estamos sempre nos dirigindo aos crentes sobre provações, para ter paciência nas provações, e das provações, uma das mais importantes é a questão da saúde. Mas é interessante notar que há crentes que gozam de boa saúde, e que aqui e lá pegam uma gripe, e pronto. Eu quero me dirigir hoje mais a essas pessoas, porque quase nunca eles ouvem uma pregação nesse sentido. Geralmente é para estar sofrendo, para ter paciência, aquilo que eu já comentei. E por que eu comecei então lendo o Salmo 73? O que é que os ímpios têm a ver com isso? Os ímpios arrogantes, como já comentei no início, porque a boa saúde deles contribui para ficarem arrogantes. Inclusive eu parei no versículo 7, no 6, mas no 7 ele diz: os olhos saltam-lhes da gordura. Ou seja, a ideia de muito bem recheado a pessoa, porque está se alimentando muito bem, está tudo muito bem com ele, inclusive a saúde. Isso é um elemento de arrogância. Quando você for passeando pelas Escrituras e ler uma passagem sobre o ímpio, você sendo crente, não pule por cima. Tudo bem, você pode até ler, mas você pode pular por cima, o coração por cima. Não deixe isso não. Mesmo que os olhos estejam lá,
Não permita que o coração vá longe, porque eu já fui ímpio, já fui perdido, já fui sem Cristo, já fui rebelde. Hoje eu não sou mais não. Hoje eu sou de Deus, já passei pela conversão. Não, eu quero as passagens que falam do crente, para o crente, que animam o crente, que ensinam sobre a santificação. Ótimo que você queira passagens assim, mas nunca esqueça, você às vezes parece muito com o ímpio. Eu também, porque nós somos ainda sujeitos às mesmas tentações do ímpio. Nós temos agora o Espírito que habita em nós e nos dá poder para resistir às tentações. Nós temos agora uma mente diferente, porque conseguimos agora ter a mente de Cristo, no sentido de que raciocinamos conforme Ele raciocina quanto às coisas celestiais, as coisas de Deus, mas nós ainda temos a carne que habita em nós, e essa carne nos arrasta constantemente, e às vezes ela nos arrasta a tal ponto que nós ficamos mais parecidos com o ímpio que nós éramos, do que com o crente que nós somos hoje. Então, muito cuidado com passagens que falam do pior dos ímpios, porque você pode estar imitando. Você não tem mais nada a ver com ele, no sentido que você agora é salvo em Cristo, concordo, você é nova criatura, o outro não é, certo? Mas não se arrogue esta ideia de que você não tem mais nada a ver com isto, e que essas passagens pouco lhe interessam. Deve nos interessar muito, aliás, mais do que antes, porque agora nós deveríamos ter ódio a essas características que são típicas de um ímpio, mas infelizmente nós nos parecemos com eles muitas vezes. Então o que eu quero é aproveitar este início da passagem do Salmo 73 para mostrar como ter boa saúde, estar com o corpo saudável, até brilhoso, de tão bem tratado e tal, isso pode pode trazer tentações para nós, típicas dos ímpios. Então eu quero rapidamente falar de 3 tentações que a boa saúde pode trazer, e deixar alguns conselhos com os irmãos saudáveis da igreja, graças a Deus por eles. Primeiro, gabar-se de boa saúde, assumindo que é mérito próprio. Já vi pessoas assim, você deve ter visto já. Numa roda qualquer, a pessoa sai com algo parecido. Eu tenho saúde de ferro. Eu não sei a última vez que eu peguei uma dor de unha encravada, sei lá o quê. Tudo bem, não é mal dizer isto, mas apenas eu quero lembrar o cuidado com o que tem lá dentro da mente, deste ato de estar se gabando. Deixa eu tirar o se gabar, de estar dizendo que tem boa saúde, que não se torne isto um ato de se gabar arrogantemente. Imagino que seja muito ofensivo a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, vamos lá, quero ler 2 passagens sobre o fato de que tudo vem de Deus. É interessante que talvez a primeira reação seja: eu não preciso dessas passagens com o pastor, porque eu sei que tudo vem de Deus. Você é velho. E por que você não se lembra dele quando diz assim: minha saúde é de ferro? Será que você sabe mesmo que tudo vem de Deus? Entrou no seu coração isto, quando você disse que há 1 ano não pega uma gripe? Está lembrado? Quem é o credor deste fato? Então nós dizemos muito de boca, e às vezes o coração não está muito seguro disso que você está dizendo, não. Hebreus 1 e 3, ele é o resplendor da glória, falando de Cristo, e a expressão exata do seu ser, do ser divino de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E a passagem continua. Se alguém sustenta a sua saúde, não é você, é Cristo. 2 Coríntios 3 e 5, uma passagem que nos deixa quase tontos, pela consequência do que está escrito aqui, que a gente não consegue ligar uma coisa com a outra. Passagem fortíssima, quando diz que, vamos para o 4, 2 Coríntios 3, versículo 4 e versículo 5,
E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de fazer alguma coisa, né? Pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, e continua a passagem. O pensar, o usar a mente, não vem de nós. Quando eu digo que nós ficamos quase que tontos ao ler uma passagem dessa, porque pensamos como é que ficam as passagens que falam da nossa responsabilidade, do que nós fazemos, do que nós pensamos. Então, essas coisas nós não conseguimos juntar nesta vida. O tamanho do poder de Deus, perscrutador da influência de Deus sobre nós, até do pensamento que Ele provoca em nós, tanto o efetuar como o querer, tudo vem dEle. E ao mesmo tempo nós somos responsáveis pelo que nós queremos, pelo que nós pensamos, pelo que nós fazemos. Como é que uma coisa liga com a outra, não entendemos. Mas a Bíblia é tão clara numa afirmação quanto na outra. Então, se até o seu pensamento depende de Deus, quanto mais a sua saúde. Se você quer se gabar da sua saúde, até pode fazê-lo, mas em Cristo. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tudo bem, falando que você é saudável, ótimo, mas não se esqueça quem lhe dá essa saúde. Segundo, deixar de dar glória a Deus, porque é interessante, é que você pode estar convencido de que tudo vem de Deus, como eu até comentei, não, isso aí eu já sei, não precisa nem ler, não é nenhuma novidade, mas você tem desenvolvido no seu coração, isso é importante, gratidão. Você tem glorificado a Deus, honrado a Deus por isto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo, no versículo 9, diz que ele era o menor dos apóstolos, ele não era nem digno de se chamar de apóstolo, porque havia perseguido a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. Quantas vezes ele falou na graça de Deus nesse versículo 10? 3, perfeito. 3 vezes. A graça de Deus, a graça de Deus. Eu era um perseguidor horroroso da igreja de Deus, fui feito um apóstolo, e esse menor dos apóstolos ele coloca aqui, por humildade dele e pelo reconhecimento de que realmente o passado dele foi muito ruim com relação ao cristianismo, mas ele se dá aqui uma gabadazinha, não sei nem se existe essa palavra, ele se gaba aqui um pouco de si, mas eu trabalhei mais do que todos. Aí logo ele diz, eu posso ter exagerado aqui, mas foi pela graça de Deus. Então ele fala na graça de Deus, fala no trabalho dele mais do que os outros, e fala na graça de Deus de novo. Ele envolve a graça de Deus em tudo o que ele é. É que é uma lição maravilhosa. A graça de Deus está ao redor de nós, em tudo que nós somos. Então, se você tem saúde, é pela graça de Deus. Ótimo. Sim, mas e além disso, se sinta grato. Glorifique a Ele por isso, fale dele, Efésios capítulo 5, versículo 20, Efésios 5 e 20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra de Jó, quando avisaram a ele que até os filhos dele tinham morrido, depois de toda a desgraça material que já tinha acontecido com ele? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tirou. O que mais? Louvado seja o Senhor, ou seja Deus. Como eu acho que vocês não estavam com isso muito na cabeça, João 1 e 21, de castigo. João 1 e 21.
para vocês nunca mais se esquecerem do final desta frase. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha como é que ele conclui. O homem que tinha acabado de perder 10 filhos, homem riquíssimo, perdeu tudo que tinha, e termina dizendo isso. Certo que ele entrou numa crise depois existencial, espiritual profunda. Mas até aqui, como o versículo 22 diz, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Alguns acham que essa frase se refere ao livro todo, eu não concordo. Eu acho que essa frase se refere até este ponto. Depois Jó entrou numa crise profunda, acho que ele pecou contra Deus, e acho que ele ofendeu a Deus, e depois diz, não por malícia de coração, que ele era um homem íntegro, ele era um homem de Deus sim, mas ele diz por ignorância, eu te conhecia só de ouvir falar, e eu me arrependo em pó e cinza. Alguém se arrepende de que é? Então é óbvio, eu falei isso outro dia aqui, eu gosto sempre de tocar nesse ponto quando tem oportunidade, porque eu acho que muitos perdem a grande utilidade do livro de Jó, a beleza do livro de Jó, quando vê o tipo de crente que Jó era, por conhecer a Deus só de ouvir falar, a crise profunda que ele entra, e depois como ele sai daquela crise. Então quando a gente acha que essa frase aqui, dizer que ele não pecou em coisa nenhuma, nós pensamos numa linearidade em termos da atitude de Jó no livro, que não foi linear. Aí pessoalmente eu acho uma pena esse pensamento de que Jó não pecou, e tem até alguns que acham que é quase uma ofensa muito grande a Jó dizer que ele pecou nesse processo e tudo. E eu não sei porque eu estou dizendo tanto, que eu não quero pregar sobre Jó, mas fica aí a bela lição que Jó nos transmite: bendito seja o nome do Senhor. Pois diga, bendito seja o nome do Senhor, porque há um ano eu não tenho uma dor de barriga. Pronto, diga. Ou pelo menos pense muito. Já ocorreu com você, está passando por um problema de saúde, aí você pede a Deus, pede a Deus, pede a Deus, aí você se lembra, meses depois que o problema sumiu. Nunca mais tive aquela dor que tanto me incomodava. Fui a 4 médicos, tirei 8 exames, e ninguém descobriu nada e sumiu. Eu não agradeci a Deus com 10% da intensidade com que eu pedi ajuda. 10% da intensidade, gente, do calor, que é uma coisa dizer: Senhor, eu não aguento essa dor, Senhor, eu não aguento mais sofrer nisso, Senhor, me ajuda. É intenso esse sentimento, esse pedido, essa oração, esse clamor é muito intenso. Então, se pudesse medir num módulo aí qualquer o tamanho dessa intensidade, guarda isso aí. Aí você ficou bom. Aí, obrigado, senhor, que a dor passou. Sim, por favor, faz que aquele meu aumento saia no fim do mês. Olha a intensidade com que você clamou a Deus para livrá-lo daquele sofrimento, e a intensidade com que você agradeceu, com que você louvou Ele dentro do seu coração. Obrigado, Senhor, massa, joia. E passa para frente. Por quê? Senhor, que coisa maravilhosa, eu tenho um Deus no céu que me ajuda e me tirou. Como estava ruim aquilo ali, como é gostoso, agradável acordar sem aquela dor miserável. Tu me livraste, a dor que veio porque eu sou pecador. E trabalha nisto. Mas tu és gracioso, tu és maravilhoso. Eu merecia ter aquela dor até mais, mas eu não quero nem pensar nela, porque era ruim demais. Mas tu me livraste. Trabalha nisto. Por que você é intenso numa coisa e não é na outra, seu egoísta? E eu também. Isso machuca Deus. Então, se você tem uma saúde boa, ou pelo menos está numa fase boa de saúde, glorifique intensamente a Deus. Duvido que você faça o contrário. A dor volta, Senhor, só lembrando, a dor voltou, está ruim demais. Senhor, vamos falar de outra coisa? Terceiro ponto: machucar os que não têm boa saúde. Isso acontece, eu acho que na maioria das vezes, de uma maneira involuntária. A pessoa fica sem sensibilidade, não entende o que é o sofrimento do outro,
Não passa na cabeça o que deve ser alguém que sofre de alguma coisa continuamente. A pessoa não passa por isso e deixa de ter a sensibilidade que a doença, que a dor, que o problema físico traz. Isso é um problema grande no pobre do crente saudável. A Bíblia manda ter um espírito de compartilhar com o sofrimento do próximo. Romanos 12, 15 e 16, eu não vou ler. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Isso é simplesmente falando de um sentimento. É óbvio que eu não vou chorar com a dor pela qual o outro está chorando, porque eu não estou com aquela dor. Eu não vou chorar literalmente, mas é a atitude de você compartilhar de uma certa forma. O seu coração sente aquilo com o outro. E eu não vou estar morto de alegre porque o outro passou num concurso que ele tanto esperava, que eu nem concurso estou fazendo. Então, eu não sei que alegria é aquela, nem conheço, nunca fiz concurso na minha vida, eu não sei nem o que alegria é essa. Como é que eu vou me alegrar com a alegria dele? Claro, você se alegra com o fato dele estar alegre, você compartilha aquilo, você ri com ele. Esse compartilhamento em todas as áreas da vida é muito importante. E em Gálatas 6:2 manda nós levarmos as cargas uns dos outros, porque assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Então, geralmente, os que sofrem com problemas de saúde, eles são sensíveis nesse ponto, óbvio. E algumas brincadeiras dos que são saudáveis, mesmo com boa intenção, pode machucar o outro, é bom sempre lembrar isto. Então, que a atitude sua, por ser saudável, ou pelo menos grande parte do tempo, não lhe faça parecer com o ímpio arrogante, que usa a sua saúde como um elemento para aumentar a sua soberba, conforme Asaf deixou tão claro lá. Eu quero encerrar lendo duas passagens. A primeira, Isaías capítulo 13, versículo 11. Isaías 13 e 11, que diz assim: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Eu citei esse versículo porque eu achei interessante a palavra em hebraico, traduzida aqui por arrogância, ela significa exatamente exaltação, majestade no bom sentido, ou orgulho no mau sentido. Curioso isto. Então a palavra em si é alguém que é exaltado, que tem uma certa majestade. Só que se ele é um rei, aquela majestade dele é própria. E se ele é exaltado porque alguém o faz assim, ele é reconhecidamente alguém que merece aquele tipo de crédito, tudo bem, é no bom sentido. Mas quando vira uma coisa negativa, um orgulho, uma alta exaltação, uma arrogância, então a mesma palavra é usada só que nesse mau sentido. É interessante observar uma coisa. Geralmente a arrogância vem por causa de um ponto forte que nós temos. Mas ao sermos arrogantes, mostramos fraqueza espiritual. Aí o forte se torna fraco, que é o contrário do princípio cristão de que o fraco se torna forte. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo em 2 Coríntios 12. É interessante isso. Então muitas vezes o diabo é tão sagaz que ele investe em nossas vidas, no caso de nós sermos influenciados por ele, em que algo positivo nosso dá motivo para algo muito negativo, pior do que aquilo que nós temos de bom. Então, muito cuidado quando você vai examinar a sua própria pessoa, e eu não quero sair do contexto da saúde aqui hoje. Se você é uma pessoa saudável, não se arrogue a si próprio por isso. Provérbios 8 e 13, eu não vou ler, mas apenas diz que a arrogância é odiável a Deus, mas já falei o suficiente sobre isso. Onde quer que queira surgir algum sentimento de independência, de você ser daquela forma por algum mérito
sei lá onde é que você arranjou esse mérito, mas por um mérito seu. Destrua isso. Destrua isso. Chore com os que chorem. Eu diria até que é mais importante do que rir com os que riem. Chore com os que chorem, seja sensível com o problema dos outros, tenha misericórdia dos outros e louve muito, muito a Deus pela saúde que você tem. Aliás, acho que eu deveria dizer assim, que você tem tido. O filme não acabou da sua vida. Então você hoje pode ser a pessoa mais saudável do mundo. Amanhã você sente uma pequena dor e vai no médico e vai descobrir que você se tornou a pessoa menos saudável do mundo, com 10 dias de vida, de uma hora para outra. Então, lembre-se disto. O verbo não é eu tenho uma boa saúde, se é o seu caso, mas eu tenho tido uma boa saúde. E glorifique a Deus internamente, externamente, de todas as formas. Porque se você tem tanta saúde para dar e vender, como alguns dizem também, tem saúde para dar e vender, pois bem, é por graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estas lições das Tuas Escrituras, por esta descrição que Asaf nos deu do ímpio típico, em que utiliza-se de cada virtude física dele, ou social, ou material, para aumentar ainda mais a sua arrogância. A saúde é uma delas, como ficou provado aqui, e nós queremos distância dessas características daquele que não tem Cristo no coração, como nós éramos assim. Mas muitas vezes somos traídos por nossa própria carne, pelo teu grande inimigo, pelo diabo, e somos arrastados a nos parecer muito com o ímpio. Então dá-nos muita gratidão no coração. Obviamente eu falei aqui da saúde, e devemos dar graças a Deus por ela, mas na falta dela também, que seria uma outra pregação, mas que nós nos sintamos tão protegidos por Ti, tão amados por Ti, tão acariciados por Ti, como se boa saúde tivéssemos. Louvado sejas Tu em todas as circunstâncias, e o Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de quem nós pedimos e agradecemos. Amém.